Boa noite, pessoal, bom dia ou boa tarde. Aqui quem vos fala é o professor Ednardo Queiroz e a gente está aqui nesse encontro virtual para falar sobre arte. Bem, na semana passada vocês pegaram aí um vídeo, vocês viram um vídeo aí no site da escola que falava sobre os primeiros artistas viajantes que chegaram aqui no Brasil a convite do Império. A gente citou alguns holandeses e alguns franceses, né? Franz Post e o Albert Erhout. Em suma, foram esses dois. Hoje a gente vai falar sobre artistas brasileiros. Entre eles está o Vitor Meirelles, Pedro Américo e o Almeida Júnior. Esses três artistas, eles são fruto de trabalho já daquela missão artística francesa que a gente citou no vídeo passado. Aquele pessoal que veio para cá para instruir os brasileiros. Instruir em vários tipos de arte, né? Na música, na arquitetura, na engenharia, na escultura, na música, enfim, tá? E antes da gente começar a falar sobre esses artistas e sobre o que eles vieram trazer aqui para o Brasil, eu queria dar uma força para vocês, que a gente seja forte aí contra o coronavírus e mantenha as medidas de contingência, as medidas de higiene, né? Lavando as mãos, quem traz de fora de casa para dentro de casa. E assim a gente vai conseguir vencer isso. Depois a gente vai ter muita história para contar, certo? Pois bem. Então, nosso tema hoje da arte, ela está baseada no capítulo 1 e tema 3, dando continuidade aos dois temas que já foram passados. O primeiro foi ainda na escola e o segundo já da semana passada do vídeo anterior, tá? No tema 3 a gente vai falar sobre arte e história. Eu estou olhando para cá porque eu estou com a cola aqui, viu? A gente vai falar sobre arte e história, né? A arte tem muito a ver com a questão da história, tá? As duas disciplinas se completam, ou se juntam, né? Se casam. Pois bem, começando com a arte daquele período do início do Brasil, a gente tem aí os artistas que foram formados pelos franceses, pela missão artística francesa. Alguns deles, devido à demora, que era tudo muito difícil na época, nem conseguiram lecionar para os brasileiros, né? Alguns importantes ou desistiram, foram para casa, voltaram, outros morreram. Mas os que ficaram aqui fizeram um excelente trabalho. Agora, note uma coisa. O que eles iam ensinar aqui era a arte europeia, a arte com a visão e com o estilo francês e o estilo holandês também de fazer arte, né? Mas mesmo assim, eles criaram as academias, associações, e uma delas foi a Academia Imperial de Belas Artes. Vocês vão ver aí no questionário que tem uma pergunta sobre isso. A AIBA, a Academia Imperial de Belas Artes. Nessa academia, os brasileiros que se formavam iam para a Europa, principalmente para a França, que no começo do século era o Centro Mundial da Arte e Cultura, e lá eles estudavam, se pós-graduavam no estilo europeu e voltavam aqui para o Brasil para ensinar arte aos brasileiros no estilo que eles aprenderam, que foi o estilo europeu. Na época, na França, estava se aprendendo um estilo que eles chamavam de romântico. O que é romântico? Uma visão idealizada, sonhadora, de algo que é concreto, que é real. Vocês podem ver aí, se vocês voltarem no tema 2, vocês vão ver aí que lá no finalzinho tem o último dos tamoios, que tem um índio agonizando na praia, de uma guerra que houve com os portugueses, e esse índio era um dos líderes lá de uma tribo, e ele está agonizando na praia, e tem um franciscano, se eu não me engano, é o Frei Caneca, se eu não me engano. Ele está lá próximo desse índio, o amparando, dando o socorro para os últimos momentos de vida daquele índio. Aquele quadro é considerado um quadro do estilo romântico, assim como os brasileiros faziam aqui também nessa época. Lembrando, essa arte que já foi feita por brasileiros a partir de que eles se formaram na AIBA, ela passou a ser intitulada de arte acadêmica. Arte acadêmica por quê? Porque foi feita na Academia Imperial de Belas Artes. Eles já eram doutores na arte, né? Quando eles iam para fora, eles iam só se pós-graduar, se informar ou se dedicar a um ramo específico da arte. Tanto é que os brasileiros aprenderam a cultura europeia de pintar, o modo europeu de pintar, o estilo romântico naquela época, que alguns deles, quando voltaram para o Brasil, que iam expor seus trabalhos em concursos,
um acusava o outro de estar plagiando ele. Como assim? Ah, você está imitando o meu estilo, eu que pinto dessa maneira. O outro, não, você que está imitando o meu estilo, porque eu pinto assim. Na verdade, eles tinham sido formados na mesma academia e lá fora com os mesmos mestres. Então, era óbvio que eles iam pintar com estilos muito semelhantes. Então, aconteceu esse tipo de confusão. Nós temos aí em destaque algumas obras que foram feitas por esses artistas, como, por exemplo, O Grito do Ipiranga, ou também tem pessoas que chamam de Independência ou Morte, tá? Esse trabalho, ele foi estilizado. O artista não estava lá para ver como foi, ele apenas consultou livros, relatos, cartas e pesquisou documentos de pessoas que tinham estado lá na época, né? Ele começou a fazer algumas modificações, vocês vão ver aí no final do tema, no tema 3, que o autor do livro de vocês, ele dá algumas dicas de como o artista precisou modificar aquele quadro. Isso também é tema de pergunta do módulo, ok? E tema de prova também, tá? Isso aí vai ser cobrado na nossa prova de arte. Então, não deixem de ver os vídeos do começo do capítulo. Estudem as perguntas, qualquer dúvida vocês podem deixar aí no site, algum comentário, alguma questão que ficou difícil de você responder no módulo. Eu acredito que não vai ficar difícil. Vejam os vídeos na íntegra, a gente está falando de história do Brasil, é coisa antiga, então tenham paciência. Eu tentei botar vídeos curtos, mas bem didáticos, para que você possa entender bem como era a estrutura da arte criada naquele período, essa arte acadêmica brasileira, tá? Um grande beijo e na próxima semana a gente se encontra para falar sobre modernismo, ok? Tchau!